Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Olavo falando com vocês, canal Olavo José Reflexões. Queria saber de você, como que você escolhe as suas prioridades? Como que você trata as suas prioridades? Então, hoje no capítulo de Gênesis 47, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, prioridade. O que é prioridade para você, o que não é prioridade para você, como que você lida com a tua prioridade, né? Bom, antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva no canal, tá? Deixe seu comentário, compartilhe com amigos, pelo menos um amigo que você achar que é interessante receber esse recado, receber essa mensagem, a gente vai achar legal. Aqui nesse canal a gente lê diariamente um capítulo da Bíblia com o único interesse, o único motivo desse canal é incentivar outras pessoas a também lerem a Bíblia. Tá bom? Então eu quero pedir a você, primeiro agradecer a todos, né? Agradecer a Deus, agradecer a vocês de estarem curtindo, estarem se inscrevendo no canal, comentando, tem sido bem legal. E pedir que você continue fazendo isso, tá? Se você puder compartilhar, se você puder curtir, puder comentar e principalmente se inscrever no canal, você já me ajuda bastante, beleza? Bom, vamos contextualizar aqui esse capítulo de Gênesis 47. Nesse capítulo, Jacó conversa com o faraó, é acolhido lá pelo faraó, né? O faraó deixa José, deixa não, né? Ele orienta, né? Ele manda que José acolha a sua família, em torno de 70 pessoas, né? Que vieram lá das terras deles, da melhor maneira possível, inclusive colocando alguns como chefes, como supervisores, né? Caso tenham o conhecimento, coloque-os lá para liderar. Ou seja, o faraó realmente confia muito em José. E o faraó, vamos começar na primeira prioridade, né? O faraó percebe que José é abençoado. José, ele é um homem abençoado por Deus. E ele percebe que cada vez que ele dá mais carta branca, vamos dizer assim, para José, mais ele fica próspero, mais ele fica melhor, né? Mais ele, não só materialmente, mas o povo também fica mais fiel a ele, fica mais obediente a ele, dá mais credibilidade a ele, enfim, ele percebe que José realmente é um homem próspero, é um homem de Deus. Então, eles se acomodam lá e ficam muito bem e tudo mais. Jacó chega a conversar lá com o faraó. Como eu digo para vocês aqui, a minha intenção aqui não é ficar lendo versículo por versículo, não é essa. Minha intenção é fazer com que você vá lá e leia, né? Despertar em você essa vontade. Então, eles vivem muito bem lá, é muito legal e tudo mais. José, de outro lado, né, de outra feita, José, ele vem cada vez mais prosperando os negócios, né, do faraó, né, o povo com muita fome, o povo começa, o que o povo está priorizando? O povo começa vendendo seus bens, vende as suas terras, e no final o povo se oferece como escravo para poder enfrentar aquela escassez de comida, né, aquela escassez de alimentos. E José procura, né, ao mesmo tempo que José vem aumentando as riquezas do faraó, né, vem aumentando o patrimônio do faraó, ele procura também não massacrar o povo, né? Porque naquela época a escravidão ela tinha um contexto diferente dos nossos tempos, tá, pessoal? Naquela época, né, que a gente tem muito na cabeça aquela questão do escravo sendo maltratado, sendo só explorado. Não, não, não. Naquela época era um outro contexto, tá? E o escravo ele era bem tratado, tá? Ele recebia a maior parte do trabalho dele, uma parte, né, ficava lá para o faraó assim, mas a maior parte era para os escravos, enfim, era um outro contexto, uma outra parada, né? Ok? E então José, ele tanto lidava bem com essa situação, tanto cuidava bem do povo, como cada vez mais prosperava os bens do faraó, né? E naturalmente por isso o faraó priorizava, né, o bem-estar dele, né, e da família dele, lógico, né? Ele tratava bem a quem estava tratando bem a ele. Uma outra situação bem interessante com relação à prioridade é a questão de Jacó, né? Jacó, em conversa com José, ele pede que seja, ao falecer, que ele seja enterrado, né, junto aos seus, né, junto lá à sua esposa, lá na terra que ele havia comprado, né, na caverna que ele havia comprado. Ele pede para ser enterrado lá, não queria ser enterrado no Egito, né? Então, assim,
colocamos aqui 3 situações de prioridade, 3 ou 4 situações, mas a minha pergunta para você é essa: como que você lida com a sua prioridade, né? Todos nós temos momentos, temos situações na nossa vida em que a gente precisa tratar, ter prioridade, né? O que a gente vai fazer? Então vamos pelo caminho A, pelo caminho B, às vezes tem caminho C, D e E. Você precisa priorizar, você precisa parar, né? O que eu costumo fazer hoje é pedir a Deus que me dê paz na minha escolha, né? Porque eu peço naturalmente, eu entrego tudo, todas as minhas decisões na mão de Deus, e eu peço que Ele me dê paz na decisão que eu vou tomar, né? Porque muitas vezes você fica afoito com uma decisão, né? Você está muito afoito, você quer fazer aquilo, você quer fazer aquilo. É até engraçado, né? Parece uma criança, né? Às vezes a criança, ela tá tão afoita que ela até urina nas calças, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Os que têm próximo da minha idade aí. Sem querer revelar a idade, tá? Mas você fica tão ansioso, você fica tão pilhado, você fica tão querendo que você até se urina, né? Isso acontece também com o cachorro, né? O cachorro, quando vê o dono, ele fica tão feliz, em algumas situações, né? Ele fica tão excitado, tão pilhado ali, que ele acaba se urinando também. Então isso acontece também nessas situações. Às vezes você está numa situação assim, você descobri a lâmpada, caramba, é isso, pá. Você não pediu orientação a Deus, você já vai fazendo quando você vê, putz, caramba. Uma situação muito prática dessa, galera, é quando você, por exemplo, você vê um empréstimo na tua conta, liberado na tua conta, gente, pô, praticamente, aí não vou botar 100%, mas praticamente todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de grana. É que às vezes você não precisa de dinheiro para pagar dívida, você precisa de dinheiro para investir em alguma coisa, para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa. Só que aquele valor ali que está sendo emprestado para você, ele tem uns juros absurdos e você não repara. Você só pensa, você só vê o resultado, o gosto, né? Você não vê que aquele doce, né, aquela coisa que você vai comer ali, cheio de óleo, cheio de açúcar, o que seja, vai te trazer um mal a médio e longo prazo. Você pensa no quê? No prazer imediato. E essa é a questão da prioridade, né? Então, muitas vezes, você prioriza o bem, né, a vontade imediata e esquece da tua vontade a médio e longo prazo. Você vai continuar com vontade. Então, essas coisas elas precisam ser balizadas, né? Esse capítulo ele ensina muito, né? Ele ensina muito sobre organização, né? A lição que José dá, né? Como organizar, como se organizar em tempos de escassez para que não falte. Eu acho que todo mundo tem as suas situações, né? Alguns têm mais abundância, outros têm mais falta, mas todo mundo, se parar e se organizar, eu acredito que consiga, né? Levar uma vida com dignidade. Lógico, gente, eu não estou aqui julgando. É claro que tem situações aí bem complicadas, né? Existem situações bem complicadas que não dá para a pessoa fazer nada, enfim. Mas, no geral, tá? No geral, eu acho que se você tiver prioridade, né? Se você perceber em algumas situações que aconteceram na minha vida, nós sempre fomos pessoas que almoçamos, jantamos fora, lanchamos, e você chega numa época que você fala, cara, não dá para fazer isso aqui mais todo dia. Vamos fazer 15 em 15 dias, vamos fazer uma vez por mês que seja, mas vamos continuar trabalhando, vamos continuar enxergando oportunidades e aproveitando as oportunidades para que a gente possa voltar a ter abundância, né? Também não se fechar, não posso fazer nada, não vou fazer nada, só trabalho, e também não se dar o prazer, o direito de consumir, o direito de curtir coisas com o fruto do teu trabalho. É um livro bem interessante, eu aconselho, eu recomendo a vocês, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu não lembro quem é o autor agora, mas se você jogar no Google aí você vai ver. O Homem Mais Rico da Babilônia é fantástico, é maravilhoso, um livro que te ensina, ele ensina didaticamente como que você faz para você guardar dinheiro, para você ser próspero, para você não ser escravo do dinheiro, também não é legal, para que você lide com o dinheiro de uma maneira positiva. Procura depois aí que você vai curtir. Pessoal, por hoje é isso, tá? Eu acho que esse capítulo é muito legal, é um capítulo prático, né? Ele fala nos versículos lá, se você buscar, José mostra, ele ensina, ele institui, né, a questão de você dar 20% daquilo que você
produzir, né? Então, tá tudo lá. É bem prático, é bem didático. E eu acho que se você se esforçar um pouquinho, você consegue assimilar aqueles ensinamentos ali. Se você aplicar na tua vida, na minha vida eu procuro aplicar, se você aplicar na tua, certamente isso vai ser próspero para você. Beleza, pessoal? O que você achou? Como é que você lida com isso daí? Coloca aí, coloca nos comentários. Como é que você lida aí com as suas prioridades? Você é uma pessoa que lida bem com a prioridade? Você deixa passar? Você procrastina muito? Como é que é isso? O que você achou desse capítulo? Você foi lá ler o capítulo todo, o que você achou? Comenta aqui o que você achou. Vamos conversar sobre isso. Vamos incentivar mais pessoas a lerem a Bíblia. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Quero pedir a vocês, isso é muito importante para mim. Por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Compartilha com amigos. Se você compartilhar com um que seja, já tá maravilhoso, tá ótimo, tá? E comenta aquilo que você achou, aquilo que você curtiu ou que você também não curtiu, tá tudo certo. Eu não sou o dono da verdade, a gente está aqui para conversar e trocar ideias. Eu quero aprender mais sobre a Bíblia e colocar esse aprendizado, tá, na prática. É isso que eu vim procurando fazer ao longo desse tempo. Tá bom? Pessoal, obrigado por terem ficado até aqui e até mais. Valeu, fui!